Olá a todos. Bom, como vocês sabem, a ciência ela se tornou praticamente uma religião nos dias de hoje, né? Todo mundo sabe, talvez não seja novidade para ninguém, e a gente sabe que a ciência é a porta-voz na mídia, na televisão. A mídia manda a população fazer tal coisa, todo mundo tem que fazer, certo? E ninguém questiona, ninguém discute com a ciência, todo mundo faz, certo? Mas hoje a gente vai discutir sobre um assunto intrigante, um assunto interessante, e a gente vai entender sobre essa questão da ossada de gigantes, né, que está sendo encontrada em vários lugares no mundo, e a gente vai ver que isso aqui é praticamente o terror da ciência. Por que eu falo terror da ciência? Porque o maior pesadelo dos cientistas é isso aqui, ó, a evidência acumulada ao longo do tempo de que gigantes existiram no passado. Mas por quê? Por que isso é o terror da ciência também, além disso? Porque também, sabendo que gigantes existem, isso vai dar o quê? Embasamento à Bíblia, o livro de Enoque e outros livros religiosos, textos religiosos que mencionam a existência de gigantes, e isso vai fazer cair por terra, vai jogar na lata do lixo praticamente todas as teorias da ciência, né? Da ciência, entre aspas. Então, vocês entendem agora onde é que eu quero chegar? Onde que a coisa vai mais funda? Bom, vamos lá então. Vamos explorar esse assunto mais a fundo. Vamos lá. Pois bem, esse artigo aqui diz o seguinte, ó, gigantes Nephilim, certo? E aqui diz, Instituto dos Estados Unidos divulga documentos sigilosos, presta bem atenção na palavra, sigilosos sobre esqueletos humanos gigantes. Uau! Pois bem, então vamos analisar aqui 3 por 3 cautelosamente para a gente ver qual é a reação dos cientistas perante todas essas evidências acumuladas, né, que apoiam a existência de gigantes. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui. Uma decisão da Corte Suprema dos Estados Unidos pediu que o Instituto Smithsoniano tornasse públicos documentos do final do século XIX e início do século XX relacionado à descoberta de esqueletos humanos gigantes. Uau! Então, se a gente prestar atenção aqui, ó, se a gente retornar aqui para essa palavra, ó, aqui em cima diz o seguinte: Instituto Smithsoniano tornasse públicos documentos do final do século XIX. Então, vamos prestar bem atenção aqui. Pergunta: se se a Corte Suprema dos Estados Unidos está pedindo que o Instituto torne público esses documentos, significa o quê? Que antes eles estavam ocultos, certo? Pois bem, então a gente já começa a ver que o pessoal não gosta muito desse assunto e tenta colocar suas mãozinhas podres para ocultar o negócio, certo? Pois bem. Então vamos continuar lendo aqui. Bom, acredita-se que o Instituto tenha inicialmente ocultado, como eu falei, e depois destruído os fósseis remanescentes desses seres. Uau! Então os caras tiveram que destruir os fósseis e ocultá-los para que, ó, o negócio não vazasse, certo? E se tornasse conhecido pela população mundial. E sabe por quê? Curioso, né? Vocês sabem por que eles fazem isso aqui? É proposital, é justamente para esconder a história verdadeira. Porque se os caras dessem mole disso aqui vazar, e as pessoas vissem isso aqui e soubessem que isso aqui é realidade, automaticamente, creio eu, que as pessoas seriam um pouco mais despertas e questionariam se a história que nos contam é real ou não. Porque isso aqui praticamente joga na lata do lixo todas as teorias científicas, todas as teorias que foram pregadas como dogmas, certo? Continuando aqui. Os arquivos abertos mencionam a existência de antigos corpos humanos com mais de 2,5 metros de altura. Um dos textos, escrito em 1894, por pesquisadores da Oficina da Etnologia do Instituto Smithsoniano, descreve: debaixo de uma camada de conchas, descansando sobre a superfície natural da Terra, havia um grande esqueleto em posição horizontal em sua extensão, certo? Então esse escrito aqui diz uma coisa interessante. Ó, e aqui diz: o comprimento da base do crânio aos ossos dos dedos dos pés era de 2,5 metros. É provável, portanto, que esse indivíduo, quando vivo, chegasse a quase 2,70 metros de altura. Bom, claro, tem pessoas que são consideradas gigantes com essa altura pela questão do gigantismo, e tem pessoas que, a gente vai ver aqui ainda nesse vídeo, que eles encontraram evidências de ossadas de pessoas maiores do que essa medida aqui, maior do que 2,70 metros. A gente vai ver isso ainda. Bom, então aqui a gente pode ver o seguinte, que
os próprios pesquisadores do Instituto Smithsoniano, eles escreveram esse documento aqui e eles reconheceram a existência desses gigantes. Mas, o que eles fizeram? Eles tentaram ocultar o assunto para que o assunto não vazasse e se tornasse conhecido ao público, percebe? Mas os caras sabiam, eles estavam cientes de tudo, entendeu? Bom, então tá aí a foto do gigante, né? Mas aí alguns vão vir e vão dizer: ah, Lucas, mas isso é tudo teoria da conspiração. Tá bom, sei, tudo teoria da conspiração. Tipo assim, a ciência só fala a verdade, né? Tá bom, sei. Vamos ver aqui o pesadelo, o maior pesadelo da ciência. Por quê? Porque eles sabem que se eles divulgar isso aqui pro público, ó, derruba a ideia que o homem veio do macaco, certo? Mas, enfim, vamos continuar aqui, ó. A respeito disso, as autoridades do Instituto negaram qualquer tipo de envolvimento com esses esqueletos. Olha só, então vai prestando atenção, os caras estão tentando negar e tudo. O que acabou gerando várias teorias conspiratórias, né? Por que será? Então, muitas das quais apontam para uma ocultação inescrupulosa da existência de seres humanos gigantes no passado de nossa civilização. Por que eles fizeram isso? É como eu falei no início. Eles fizeram isso porque eles sabem que isso aqui derruba a ciência, certo? Se esse tipo de coisa aqui é passado para o povão, por exemplo, se a Terra plana também é passada para o povão, etc e tal, coisas que confirmem que a Bíblia é real, etc e tal, essa ciência ela morre praticamente, percebe? Então, para manter a ciência de pé, eles precisam ocultar certas coisas. Pois é. Então, na verdade, os gigantes eles não se limitavam em seus tamanhos, eles variavam conforme as épocas diferentes, como eu falei. Não é uma regra que os gigantes tinham no máximo 2,70 metros de altura. A altura era variada. Bom, continuando aqui. Existem registros nas diversas escritas antigas, né, e na arqueologia e geológicas, né, de fósseis de gigantes com tamanhos variáveis. E pelas indicações desses fatos, sugere-se que os gigantes de menores portes são mais recentes do que aqueles com dimensões mais amplas, e é o que eu concordo 100%. Ou seja, na era pré-diluviana, os gigantes eram enormes. Como foi passando o tempo, conforme o tempo foi passando, foi mudando a atmosfera da Terra, foi mudando, né, a vida biológica na Terra, etc. e tal, e também muito por conta do pecado, foi diminuindo o tamanho dos gigantes. Então vejam quão sensacional é isso. E o pessoal faz de tudo para ocultar isso, porque eles sabem que isso é importante. Isso nos revela a verdadeira origem e história da humanidade, que fomos criados, percebe? E isso incomoda quem está no controle das coisas, percebe? Bom, os gigantes que existiram em todas essas épocas deixaram suas marcas por toda a Terra, mas isso não significa que eles deixaram de existir, certo? Em algum momento eles ressurgirão, sendo eles partes humanas, né, ou completamente, né, entre aspas, extraterrestres. No caso, são demônios, certo? Ou seja, o corpo deles foi petrificado, né, de muitos deles, o corpo dele físico já foi para o saco, e o espírito deles continua vagando aqui na Terra, porque eles são seres criados na Terra, então o espírito deles fica na Terra. E aqui tem um vídeo, né, falando sobre essa questão, ó, Nephilim, a origem genética do mal. Então, bastante interessante. Eu vou indicar, vou deixar na descrição o link desse artigo aqui para vocês darem uma olhada. Bom, então tá aqui, ó, mais uma imagem, né, de um ser gigante aí do passado, e isso, como eu falei, basicamente é o terror da ciência. A ciência tenta fazer de tudo para jogar isso aqui na lata do lixo, mas, como diz na Bíblia, que nada ficará oculto, né, que não se torne revelado, né? Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Isso está sendo revelado da mesma forma, mesmo a ciência não querendo mostrar isso para a população, etc e tal, mesmo eles fazendo de tudo para esconder, a gente vê que essas evidências acabam chegando na gente de alguma forma. Então, muito interessante isso. Bom, na Califórnia, em 1833, registros apontam um esqueleto, né, de 3,65 metros, então já é um pouco maior do que aquele que a gente leu anteriormente, certo? Que foi documentado. Então, a gente vai ver aqui que vários desses gigantes, várias dessas ossadas foram achados em vários lugares do mundo. Inclusive, tem civilizações antigas, tem povos antigos e tribos indígenas, né,
antigos espalhados pelo mundo, né? E eu já citei aqui no canal que são os índios Cherokees. Eles relatam a existência de gigantes, né? Com histórias do passado. Isso é bastante interessante também. Bom, aqui nós vemos mais uma ossada de gigante, né? Esse aqui, pô, parece que é maior do que 3 metros, né? Pelo que a gente pode ver aqui. E aqui diz o seguinte, ó, o grande problema é que a maioria dos cientistas sequer tentou investigar os achados. Ah, você tá de brincadeira, meu. Não, sério, por que será? Vocês já pararam para se perguntar por que será? Por que os cientistas não tentaram de forma nenhuma investigar isso aqui? Ah, porque eles sabem, como eu falei, porque eles sabem, os caras não são bobos, galera. Eles sabem que isso aqui vai derrubar essas teorias científicas, como o evolucionismo, Big Bang, que a Terra é uma bola, que a Terra tem 13,7 bilhões de anos e por aí vai. Todas essas teorias científicas vão tudo ser jogada na lata do lixo se isso aqui vier a público, certo? Bom, aqui nós vemos mais evidências de esqueletos de gigantes, né? E aqui diz o seguinte, ó, existem organizações como o Instituto Smithsoniano que admitiu ter destruído evidências envolvendo gigantes. Uau! Como eu falei, nada disso aqui me surpreende, galera. Os caras, eles ignoram investigar isso aqui, ignoram a possibilidade disso aqui ser real, mas eles sabem que é real. Eles chegaram ao ponto de destruir evidências envolvendo esse tipo de assunto aqui, certo? E vocês ainda têm dúvida que isso aqui, esse tema aqui, essas evidências de gigantes, não é um pesadelo muito grande para a ciência? Percebe como é que as coisas vão se desenrolando? Ou seja, isso aqui é uma pedra no sapato da ciência, vocês percebem? Isso aqui destrói a ciência, destrói tudo o que o pessoal chama de ciência, todas essas teorias dogmáticas que fedem, percebe? Tudo isso aí vai cair por terra, basicamente, porque isso aqui dá embasamento à Bíblia, ao livro de Enoque e outros textos antigos, e claro, conto dos índios, civilizações antigas, crenças de povos antigos. Vocês podem ver que está tudo conectado. Aqui, a gente vê aqui um crânio de gigante, né? Certo? Aí aqui, ó, um especialista no assunto afirmou que são milhares de páginas com descobertas de gigantes que jamais foram investigados. Vou deixar a pergunta no ar. Por que será que isso aqui nunca foi investigado? Só me fazendo de bobo. Só jogando a pergunta no ar para ver se alguém responde aí nos comentários. Respondam aí, se vocês quiserem. Então tá aqui, ó. E o mistério permanece, né? Pois bem. Bom, esse artigo da R7, que eu vou deixar na descrição, diz: cientistas jamais resolveram o mistério dos esqueletos gigantes encontrados nos Estados Unidos. Então os caras jamais resolveram. Então vocês podem ver o quão quão alto é o nível de incômodo que isso aqui traz, que isso aqui causa para a ciência. Vocês estão percebendo agora aonde eu queria chegar no início do vídeo? Bom, aí aqui, vamos ler aqui, ó, diz o seguinte, ó, um dos mistérios mais antigos da ciência tem a ver com a possibilidade de pessoas gigantes terem habitado a Terra, né? Que é uma coisa que eles ignoram totalmente, eles jogam na lata do lixo totalmente a possibilidade disso. Bom, muitos cientistas dizem que eles nunca existiram. Não, eles não existiram, é tudo teoria da conspiração, né? Tá bom, sei. É óbvio que eles não vão admitir, né? Mas o mistério nos Estados Unidos é muito mais forte, é muito forte, né, por muita gente, porque foram encontrados esqueletos gigantes, né, em vários lugares praticamente. Então, vocês podem ver que isso aqui é uma pedra é uma pedra no sapato da ciência, tá entendendo? Já esse artigo diz que gigantes foram encontrados na China, certo? Então, o mistério de esqueletos que foram encontrados lá é desvendado. E foram encontrados ossos humanos de 5.000 anos, certo? Que intrigaram pesquisadores. Então, vocês podem ver que isso aqui, ó, é basicamente o terror da ciência, literalmente. Aqui a gente pode ver, ó, nessa imagem aqui, esqueleto, uma evidência de esqueleto de ossadas de gigantes, de pessoas com uma estatura maior no passado. Então, meus amigos, a gente pode ver que basicamente a ciência, além de ser uma ciência dogmática, além de tudo é uma ciência hipócrita, certo? Por quê? Porque os caras tentam ocultar isso aqui ao máximo e propagar as teorias deles, que são tudo fantasia como realidade, certo?
Bom, para a gente finalizar aqui nossa conversa, né? Vamos levantar um pensamento aqui. Bom, a gente vai ver que tudo isso faz sentido, né? Tudo tem lógica. Bom, no meu ponto de vista, Lucas, a ciência não gosta muito das evidências de esqueletos humanos e, obviamente, eles procuram omitir o máximo que eles podem, certo? Pois bem, ou seja, os caras vão lá, eles recebem as evidências que existiram gigantes, etc e tal, eles têm acesso à informação, mas para eles é tudo balela, certo? Não é balela, eles ocultam porque eles sabem que isso aqui vai destruir as teorias lixos, né, que eles propagam para a humanidade, né? Então eles têm que fazer o máximo que eles puderem para ocultar isso aqui. Bom, no meu ponto de vista também, para a ciência, entre aspas, gigantes não existiram, né? Para eles é tudo fantasia. Não, tudo que é ligado à Bíblia é loucura, é tudo fantasia. Mas as teorias absurdas, né, estapafúrdias que eles propagam é 100% fato, né? Entre aspas, né? Fato entre aspas. Tá bom, sei, muita hipocrisia, certo? Pois bem, então, para os caras, tudo que está na Bíblia é tudo conto de fada, é tudo mentira. Agora, falar que o ser humano veio do macaco, que evoluiu de uma bactéria, aí tá tudo ok, tá tudo legal. Falar que o ser humano é uma poeira em cima de outra poeira, vagando num cosmos infinito ao redor de um sol gigantesco, também, tá ok, pode passar batido, certo? Ou seja, e outras tantas coisas, isso aí é normal. Agora, o que está na Bíblia, dilúvio, ossada de gigante, terra plana, não, é loucura, percebe? Pois bem, então a gente tem que pensar, né, em que terreno que a gente está pisando. Bom, e no meu ponto de vista também, se as ossadas de gigantes, a terra plana, o dilúvio e outras evidências de eventos relacionados à Bíblia, certo, fossem divulgados às pessoas, se isso acontecesse, certo? O que ia acontecer? Se tudo isso aqui fosse divulgado para as massas, todas essas teorias inúteis e dogmáticas da ciência, elas perderiam sua força. Desculpa, só ignorante que ia aceitar essas teorias da ciência como realidade absoluta. Não é realidade absoluta. Tudo isso é baseado num modelo. A Terra é uma bola, etc e tal. Isso é um modelo. Isso não significa que seja realidade. O ser humano veio do macaco, isso é uma teoria, isso é ridículo. Isso é tão ridículo que eu nem chamo de teoria. Para mim é um devaneio que vem da cabeça do homem. Percebe? Vocês percebem no dogma que a ciência se tornou? Se é dogma, então, se não tem mais discussão, então não pode ser chamado de ciência. Meu ponto de vista. Bom, então espero que tenha ficado bem claro para todos que essa questão das ossadas gigantes é uma pedra de tropeço, né, para a ciência, é uma pedra no sapato da ciência, assim como a terra plana, a evidência do dilúvio e entre outras tantas coisas que dão embasamento à Bíblia, certo? Pois bem, então muito obrigado a todos pela atenção, vou ficando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.